Concurseiro é um bicho cheio de dúvidas, incertezas e inseguranças, não é mesmo? Como conciliar relacionamentos com os estudos? Eu preciso resumir aquilo que eu estou estudando? Como que faz para estudar lei seca? Como que faz para estudar jurisprudência? Você precisa estudar todo o conteúdo do edital? Dá para estudar mais de um edital ao mesmo tempo? Tem como estudar magistratura estadual ou federal? Tem como estudar rápido e passar rápido? Como que faz? Como que você passou? Pensando nisso, eu tenho feito sempre nos finais de semanas aquela caixinha de perguntas e respostas do Instagram para tentar ajudar a trazer alguma resposta, alguma discussão, algum bate-papo, algum conforto, algo que possa colaborar na rotina de estudos e preparação de quem está na luta dos concursos. Nem sempre é possível responder todas as perguntas. E como eu consegui a proeza de quebrar as minhas duas mãos num acidente de bicicleta, eu não estou conseguindo digitar tão bem e tão rápido, e por isso eu estou preferindo gravar em vídeo essas perguntas. E também, com o primeiro vídeo de perguntas e respostas, eu descobri que tem bastante amigos e amigas dos concursos que estão apenas no YouTube. Eu acho que são meio brigados com o tio Zuckerberg e não querem entrar no mundo maravilhoso da fantasia do Instagram. Então, pensando nisso, tanto no meu acidente quanto nessas pessoas que estão apenas no YouTube, vamos manter, pelo menos por enquanto, o nosso perguntas e respostas em vídeo. A nossa sessão de dúvidas sobre concursos. O Thales Responde. Vamos lá para as nossas primeiras perguntas que vieram no final de semana. E, inclusive, se você não tem Instagram e está nessa categoria dos que estão somente no YouTube, deixa para mim aqui nos comentários do YouTube a sua dúvida. Talvez, se tudo correr bem, a gente gravar um próximo vídeo de dúvidas, de perguntas e respostas, eu posso colocar a sua pergunta aqui e trazer a minha opinião sobre o que você tem dúvidas. Então deixa aqui nos comentários. Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria comentar aqui hoje, eu fiz uma seleção das que eu julguei as mais interessantes para a gente comentar aqui no vídeo. A pergunta veio: na segunda fase, o espaço para respostas é limitado? Eu creio que ele está perguntando aqui na segunda fase de concursos de magistratura, Ministério Público, esse tipo de concurso. Geralmente depende de quem está organizando o concurso. Se é um concurso daquelas bancas contratadas, FCC, Sebrasp, Vunesp, entre outras, em geral elas têm um modelo pré-definido e coloca sim um limite de páginas. E aí é difícil, porque às vezes você tem vários argumentos, tem como trabalhar aquela ideia, mas tem que tomar cuidado para não extravasar as páginas e assim deixar incompleta a sua resposta, principalmente nas sentenças. Aí é um cuidado redobrado. Como a gente não tem nem tempo, nem espaço para fazer um rascunho, para rascunhar tudo, a recomendação que eu sempre utilizei e recomendo e repasso para vocês é você montar um esqueleto. Então você monta lá o que você vai usar de argumento, o que você vai rebater, o que você vai acatar, e a partir desse esqueleto você faz a transcrição da prova. E por que o esqueleto? Porque o esqueleto te ajuda a raciocinar aquela questão como um todo, a sentença como um todo, ou qualquer que seja o problema como um todo, e depois você não esquece das partes. Porque senão na hora de escrever, por exemplo, uma sentença, é muito comum você chegar lá no dispositivo e lembrar que faltou um argumento na preliminar. Então é importante esse esqueleto para te ajudar. E o limite de páginas você vai ter que treinar. Então o treinamento vai te mostrar qual que... Você vai bater o olho no enunciado e falar: olha, eu acho que isso aqui numa 5 páginas à mão eu resolvo. Ou eu vou precisar de mais, então eu preciso resumir a minha resposta. Então quanto mais treinado você tiver para escrever à mão, melhor. Eu treinava bastante. Nos últimos 6 meses antes de ser aprovado na prova de sentença, eu fazia sentença todos os finais de semana à mão, justamente para treinar essa capacidade de intuir se a minha resposta vai ou não caber naquilo ali. Agora é interessante que alguns tribunais, como foi o TRF da Terceira Região que eu fui aprovado, eles davam páginas ilimitadas para poder escrever. Só que isso, se por um lado é bom, porque você pode desenvolver totalmente o seu argumento, por um outro lado também é muito difícil, porque você acaba escrevendo muito e você tem um limite físico de cansaço e de tempo. Então tem que tomar cuidado para não escrever demais e ser atropelado pelo tempo ou pelo seu esgotamento físico, que é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo, e por isso que o treinamento prévio te ajuda muito a ter dimensão disso também. Vamos para a próxima pergunta. Como conseguiu conciliar estudo e trabalho? Pensou em ficar só estudando? Pensar, a gente sempre pensa, né? É um grande sonho poder ficar só estudando. Quem tem essa oportunidade
Tem que fazer valer essa oportunidade, ficar só estudando, não esquenta com aqueles tios chatos que ficam perguntando se você não trabalha, se você só estuda. Foca naquilo que você está em sonho, que você está em meta e vai atrás daquilo que é o seu ideal. Mas nem todo mundo consegue. Eu não conseguia, não tinha como me manter apenas estudando. Isso era uma coisa que não dava nem para cogitar. Mas era algo que desde o início da minha adolescência, para mim fazia parte da minha vida, trabalhar e estudar. Então eu aprendi a conciliar isso. E como que eu conciliava? Eu conciliava organizando bem os meus horários. Eu tentava montar uma escala de horários de estudo e tentava o máximo possível cumprir. Mas, Thales, você conseguia cumprir sempre? Óbvio que não. Tinha determinados momentos que não era possível cumprir aquilo que eu estabelecia. E eu tinha como regra aquela coisa meio militarizada, que quando eu não conseguisse cumprir, eu não ia me dar folga não. Eu ia sentar na mesa e ficar tentando estudar. E isso eu meio que me condicionava a ter aquele hábito de tentar, mesmo que não saísse. E só em casos muito extremos, quando eu percebi que o cansaço era realmente grande e não era apenas uma preguicinha, que eu me dava uma folguinha ali intratemporadas e aí isso aliviava um pouco o estresse e o cansaço. Mas aquele cansacinho de final de dia que você está com aquela preguicinha de estudar, eu não dava moleza não. Sentava e ficava olhando para o caderno ainda que não saísse nada, porque mesmo que não tenha a tal da hora líquida que o pessoal tanto fala aí hoje em dia, para mim era uma forma interessante de manter a rotina de ficar estudando. E não ia dormir mais cedo, não ia assistir televisão, não quebrava aquela minha rotina que já estava construída para estudar. Para mim funcionou muito bem, você pode tentar isso aí, se você achar que está exagerado demais, adapta e procura o seu estilo. Mas o importante é, você tem que descobrir como conciliar, porque se você precisa trabalhar para se manter nos estudos, não vai abandonar o trabalho, porque o concurso é caro, você vai ter que pagar inscrições caras, você vai ter que fazer viagens caras, você vai ter que comprar muitos livros. E se não tem quem te banque, você vai ter que trabalhar e vai ter que aprender a conciliar. E dá para passar, não se preocupe, você só vai ter que se desdobrar um pouquinho mais, mas tem muita gente que estuda assim e passa. Então relaxa, vai à luta, que é possível sim. Próxima pergunta, essa é um pouco ousada. Lei seca, jurisprudência e resumos garantem a primeira fase da magistratura federal? Garantir é uma palavra forte, é um verbo muito forte. Eu acho que não garante e talvez esteja até um pouco longe de garantir. Está faltando um elemento essencial aí que é a doutrina. As provas da magistratura federal tradicionalmente cobram um pouco mais de conhecimento doutrinário do que a maioria das provas de estadual. Cobra-se princípios, cobra-se raciocínio jurídico e resumo nem sempre traz isso para você. Talvez se esse resumo for os seus resumos a partir das doutrinas que você já leu ou dos cursos que você já fez, aí a figura pode ser diferente, que basicamente foi o que eu fiz. Depois que eu li as minhas principais doutrinas e tinha, a partir dessas leituras, os meus próprios resumos, então eu comecei a utilizar esses resumos juntamente com lei seca, jurisprudência e também um pouquinho de questões, de treinamento de questões para chegar nas minhas primeiras e segundas fases. Então a gente tem que acrescentar aqui um reforço na doutrina e questões anteriores. Você vai ter que fazer um pouco de questão para te ajudar a memorizar, a não ser que você tenha uma memória do tipo fotográfica, que leu uma vez e já vai lembrar. Eu não tinha nada nem parecido com isso. Eu usava muito as questões para treinar e exercitar meu cérebro para saber se eu estava realmente lembrando daquilo que eu tinha estudado. Próxima pergunta também é interessante e fala sobre como estudar. Usava a palavra-chave ou trecho do conteúdo em seu resumo? Basicamente, o meu resumo era um resumo do que estava naquele assunto que eu estava estudando. Então, eu pegava uma doutrina, pegava o capítulo sobre um determinado assunto, entendia aquele capítulo e a partir daquela minha compreensão do capítulo eu pegava o meu papel, já falei para vocês que eu fazia esse resumo à mão, resumir o raiz, e eu tentava reescrever aquele pequeno parágrafo, 2, 3 parágrafos, aquele assunto com as minhas palavras, mas eu não era bem um mapa mental, essa coisa de palavra-chave. Eu realmente
reescrevia em alguns determinados momentos, eu até usava citações literais daquele determinado autor, especialmente quando era interessante. Tem aqui do meu lado um exemplo do resumo que eu usava, esse aqui era o meu de tributário, resumo à mão, eu usava folhas de fichário, porque eu acrescentava folhas, tirava folhas e eu ia tentando atualizar esse resumo conforme sairiam novidades e novos assuntos ou acréscimos nos editais. Esse método funcionou muito para mim, sugiro que tentem, não precisa ser resumo à mão, não precisa ser essa metodologia de resumo de reescrever e tudo, você pode descobrir a sua melhor metodologia. Essa significou muito para mim, porque me mantinha mais concentrado e, além de tudo, eu gostava porque era uma forma de me sentir como se eu estivesse respondendo uma questão de concurso aberta. Eu via o tema e escrevi o que eu pensava a partir do que eu tinha acabado de ler do autor. E isso me ajudava a exercitar o cérebro para pensar juridicamente. Foi muito legal para mim, foi útil e se você quiser tentar, é algo que vale a pena porque foi tentado por alguém que conseguiu passar. Mas existem vários outros métodos e vocês podem tentar o que dá mais certo para vocês. Fiquem livres em relação a isso. Próxima pergunta. É possível conciliar magistratura federal com estadual? Essa é uma pergunta que sempre vem para mim nas caixinhas de perguntas e respostas. Eu conciliava, mas como que eu fazia? O meu foco era o edital de magistratura federal, então eu focava naquelas matérias que caíam na magistratura federal. Aquelas matérias que caem apenas na estadual e não caem na federal, eu lia pouca coisa, eu não me aprofundava. Então eu não ia pegar o melhor livro de direito eleitoral, fazer um curso de especialização em direito eleitoral, porque não era uma matéria tão relevante na prova da magistratura federal. No entanto, eu li um autor razoável em eleitoral, eu dei uma olhada em alguns resumos de direito de família e em outras matérias que tradicionalmente apenas caíam na estadual. E é curioso observar isso, eu já falei aqui em outros vídeos, como que não existe uma diferença tão grande assim quanto a gente pensa. O meu concurso da magistratura federal, ele veio com um edital um pouco atípico e ele incluiu direito de família no edital. E todo mundo pensa, não, direito de família não é uma matéria importante para juízes federais e os concursos da magistratura federal não vão se importar tanto com isso. No meu tinha um dos membros da banca, inclusive o presidente da banca do concurso, ele era mestre e doutor em direito de família e já com vários anos de experiência em direito de família, porque ele veio do 5º Constitucional, com artigos e livros publicados no assunto, e o ponto direito de família foi selecionado para mim no meu dia de prova oral. Então era certeza que ia ser arguido em direito de família. E eu tive que me desdobrar para fazer o resumo nas 24 horas para a prova oral, para tentar conseguir ter um conhecimento ainda que mínimo de direito de família. Se eu fosse um candidato que nunca leu nada de direito de família, dificilmente eu conseguiria isso em 24 horas. Mas como eu já havia me preparado, pelo menos minimamente, para direito de família nas provas da magistratura estadual, esse meu resumo foi bom e eu considero que eu consegui ir bem nessa prova oral. Fica isso como conselho para vocês, que nem sempre os editais são tão separados assim, e talvez você, de vez em quando, tentar ampliar um pouco os horizontes, só vai te ajudar, porque são matérias jurídicas e você não vai estar estudando nada de tão extraordinário assim, fora do seu mundo jurídico. Vamos para a nossa próxima pergunta. Já concluiu um edital da magistratura? Esses editais são imensos, cobra-se muitas coisas. Eu acho muita pretensão dizer que eu esgotei um edital. Eu devo ter estudado bastante coisa, me aprofundei bastante, foram vários anos de preparação. Mas concluir edital definitivamente não. Porque eu não focava em um só, eu fazia essa estratégia de ir tangenciando editais, então com certeza eu não concluí e consegui passar mesmo sem ter concluído. Próxima pergunta. Como estudar matérias não vistas ainda na faculdade? Não vistas ainda, eu estou pressupondo que você que fez a pergunta está ainda na faculdade. Eu passei por isso. Quando eu estudei Direito Previdenciário para passar no concurso do INSS, eu nunca tinha visto Direito Previdenciário na faculdade, porque eu ainda estava no 4º ano, no início do 4º ano do curso. Como estudar? Você pode pegar um bom livro, você pode procurar um bom curso, videoaulas hoje em dia é algo muito fácil de encontrar um bom professor que te agrade e ir atrás, e a luta.
Tranquilamente, você pode adiantar esse conteúdo se tiver uma prova próxima. Eu acredito que é algo que é muito possível e você tem várias metodologias, se você gosta mais de livro, mais de aula, mas o ideal é você acompanhar um pouco mais o ritmo da faculdade se você não tiver uma prova muito iminente que exija que você antecipe esse conteúdo. Porque a faculdade tem uma estrutura mais pedagógica para te trazer o conteúdo. Então ela vai te colocar primeiro as matérias base, para depois te colocar uma matéria aprofundada. Então, se você não tiver tanta pressa em função de alguma prova, algum concurso que está chegando, eu te aconselho a você estudar bem as matérias da faculdade, aprofundar bem, aproveitar esse momento para se aprofundar e construir uma excelente base teórica do seu conhecimento jurídico. Próxima pergunta. Ela está fazendo referência também ao durante a prova. Como administrar o tempo na prova discursiva? É aquilo que eu já falei na pergunta anterior. Treinamento, você tem que treinar, você tem que fazer provas, tanto as provas de verdade, para sentir aquela pressão da prova, quanto treinos em casa. Existem vários cursos que te passam esses treinos. Eu fazia esses cursos de treinamento prático de sentença e levava a sério. Eu sentava, desligava tudo, cronometrava o tempo, fechava os livros, ficava só com o vadimécum, papel e caneta na mão, me sentindo na prova. Isso me ajudava muito a entender o que enrola, o que é rápido, o que dá tempo, se é melhor atropelar uma preliminar para avançar para o mérito ou aprofundar na preliminar e dar aquela enrolada no mérito. Tudo isso você vai aprender com treino. Então, meu conselho é treine. Se você já tem um bom conhecimento teórico, é a hora de começar a treinar. Então, o treinamento vai te ajudar a aprender a conciliar o tempo. E faça provas. A hora que voltar a ter provas de concursos, se inscreva. Se você tiver condições de fazer provas, faça. É uma excelente forma de aprender. Estudar para magistratura e concorrer assim para outros concursos. Funciona? Para mim funcionou, para muita gente funciona e está dentro desse contexto que eu estou falando. É uma forma de treinamento. Ajuda bastante. Só toma cuidado para não fazer concursos muito variados e de um conteúdo muito amplo, porque você não vai conseguir se perder tanto nos estudos e vai entrar naquilo que o pessoal está chamando hoje em dia de infidelidade concursal. Você está ampliando demais e não vai dar muito certo. Você pode tentar alguma coisa mais ou menos próxima. Você não precisa focar num só, mas também ampliar demais, não vai dar muito certo. Se você começar a estudar vários conteúdos e não tiver realmente um foco direcionado ainda que para um grupo específico, não precisa ser um edital só, mas um grupo de editais específico, aí eu acredito que você vai mais se atrapalhar do que se ajudar. Então toma cuidado com isso, mas dá para fazer mais de um tipo de concurso sim. Aí vem a próxima pergunta. Estou no quarto semestre, penso em estudar e uns 8 anos concorrer. Está conectada com essa anterior. Então quem está na faculdade é o exemplo que eu tenho dado sempre. Foca no que você tem visto na faculdade, aprofunde suas bases, aproveite para ler doutrina, pode fazer os seus resumos, seus cadernos, já vai organizando o seu material, mas é o momento de construir a sua base, você construir o seu alicerce para, a partir daí, subir esse edifício de conhecimento. Então aproveita esse momento para estudar bastante e especialmente a parte teórica, que ela vai ser muito útil para você quando você estiver na fase de fazer os concursos. O senhor tirava algum tempo de descanso do estudo na semana? Depende um pouco da época. Eu costumava fazer, como eu trabalhava, estudava, a gente tem que fazer render mais, tentava estudar em média 6 horas por dia. E como segunda a sexta eu trabalhava, essas 6 horas eu dividia 3 de manhã, 3 de noite, 4 de manhã, 2 de noite, variava um pouco conforme o dia e o meu nível de cansaço. No final de semana, eu tentava manter essas mesmas 6 horas. Mas como eu não trabalhava sábado e domingo, então, de certa maneira, eu posso dizer que eu descansava no sábado e no domingo. Então, eu tentava estudar ali de manhã e o começo da tarde e encerrava. E aí eu ficava do meio da tarde para frente, tanto no sábado quanto no domingo, descansando. Era uma ótima forma de conciliar a vida pessoal com os estudos e não sobrecarregar a mente estudando demais. Não dá para estudar 14 horas por dia e achar que isso vai dar certo, porque você vai ficar doente e não vai conseguir levar a longo prazo esse ritmo de estudos. Precisa sim pensar em alguns métodos de tempo para estudar. E outra coisa que eu fazia que me ajudava muito era
me dar algum tempo de férias após 6, 8 meses seguidos estudando. Geralmente eu tentava colocar de 6 em 6 meses, quando possível, quando não tinha uma prova muito próxima, senão eu dava uma adiadinha. Mas assim, 6 meses estudando, eu tirava 2 semanas para dar uma descansada. Isso ajudava muito. E era 2 semanas descansando mesmo. Não abria nenhum livro, ficava tranquilo, assistia televisão, ia passear, ia viajar, só trabalhava, ia para casa descansar, ia para casa dos meus pais. Eu ficava realmente 2 semanas sem me preocupar com os estudos. Isso ajudava a aliviar a cabeça e no retorno dessas 2 semanas eu sempre voltava com muito mais gás. Então isso é legal, você conciliar um pouquinho de estudos, um pouquinho de descanso com os seus estudos. Mas tem que ser bem planejado, porque senão essas 2 semanas viram 2 meses e daqui a pouco você parou de estudar. Então tem que tomar esse cuidado, mas dá para planejar sim. Próxima pergunta, como você se conduziria? Existe algum livro ou curso que tenha feito um bom raio-x das provas passadas? Isso aqui tem que ser conectado com a pergunta anterior. Olá, professor, pensando no concurso do TRF3, alguém que tem alguma base anterior e decide se preparar. Aí que vem essa segunda parte. Então, se você já tem uma base e decide se preparar especificamente para um concurso que já está quase chegando, essa base sua, incluir o resumo, os material, porque se tiver incluído é hora de rever tudo. E aí, também é uma boa hora de você incorporar bastante treinamento de questões. A primeira prova é a prova objetiva. Faça muitas questões nesse momento. Pegue tudo que você tem de questões, aqueles livros de revisaço, as provas anteriores que estão disponíveis nos sites. O que você conseguir encontrar de treinamento prático é a hora para tentar memorizar. E fora isso, rever o seu material teórico e rever jurisprudência dos últimos 2 ou 3 anos do STJ e do STF. Rever muito súmula para ver se as suas súmulas estão na sua cabeça realmente. E rever também lei seca. É uma boa hora de pegar a Constituição e sair relendo ela inteira e vendo se você realmente lembra daqueles detalhezinhos sórdidos que eles adoram perguntar. Próxima pergunta. É recomendável focar na magistratura já no primeiro ano de faculdade ou deixa para depois? Está dentro do que eu já venho falando várias vezes. Foca nos seus estudos, concurso, edital, isso daí vai vir naturalmente. Esse é o momento que você tem na sua vida para aprender direito e aprender teoria do direito, que vai ser a sua base para qualquer concurso público grande depois. Então foca nisso, vai aprofundar, vai aprender muito, porque você vai precisar disso lá na frente. Os editais você deixa para depois, não preocupa com isso agora não. Pelo menos eu acho que dá para fazer assim. Essa pergunta aqui é difícil, muito difícil. Como conciliava relacionamento e saúde física com estudos? Dicas. Então vamos separar. Saúde física. Saúde física a gente tem que pensar em preparo físico principalmente. Cansa muito manter a rotina de estudos, provas e tudo mais. Eu gostava muito de praticar esportes. Na minha época de preparação, eu fazia 3 vezes por semana musculação e 2 vezes por semana o meu futebolzinho, que era um ótimo lazer, uma forma de me desconectar e me manter ativo fisicamente, e é aquele momento de não pensar em concurso. Então, é realmente importante você incorporar um pouquinho de esportes, se você tiver tempo. Nem que for uma caminhada, uma corridinha, uma bicicleta, uma academia, o que for possível dentro da sua perspectiva de tempo e dinâmica diária, de cotidiano. Então você tem que planejar. Coloca 1 a 2 horas por semana, mas coloca alguma coisa, vai te ajudar, vai aliviar a dor nas costas, vai aliviar a tensão, vai ser um momento que você vai desligar a sua mente. É importante. Vamos para a segunda parte. Relacionamento. Isso é muito difícil. Por quê? Porque relacionamento pressupõe um tempo junto, pressupõe que você vai ter que se dedicar um pouco a esse relacionamento. Então, os concursos, eles te atropelam o seu tempo, sua dinâmica de vida. Você não pensa em outra coisa, você só pensa nas suas provas, você só pensa no que você está estudando, você está estudando bem, você está estudando muito, é o dia inteiro pensando em prova. E é difícil, você vai para um barzinho, você está pensando em prova, você vai sair, você está pensando em prova. E não é qualquer um que aguenta um concurseiro do lado. Então a primeira coisa que eu acho que tem que ter, que eu fazia na minha época, é diálogo. É abrir o jogo com a pessoa que você está tendo um relacionamento, que você vai estar numa luta dos concursos e você precisa que ela seja a sua aliada. Essa pessoa tem que estar do seu lado. Se ela está disposta a enfrentar essa luta do seu lado, vai ter que abrir mão de tempo, vai ter que abrir mão de passeio, vai ter que abrir mão de viagem de final de semana.
E essa pessoa tem que estar disposta a isso e você tem que deixar claro para ela que ela está junto com você nisso. Então, é difícil. Nem todo mundo está disposto a isso e não quer dizer que quem está estudando vai passar. Não é uma aposta assim, ele vai passar e a gente vai viver felizes para sempre. Talvez você não passe no concurso que você quer, ou talvez demore muito, e aquela pessoa está querendo casar, ela está querendo ter filho, eu sei lá. Então, é difícil. Mas, abrindo o jogo, e também a gente sempre pensa no outro e esquece de nós mesmos, concurseiros. Você não exagerando tanto, você sabendo abrir mão também de algumas horas, de alguns momentos, sabendo conciliar e criar um meio termo de entender que determinadas coisas você tem que fazer, você tem que passear também, você também vai ter que fazer pequenas viagens, você vai ter que fazer pequenas exceções dentro da sua rotina de estudo. Você sabendo conciliar isso, é perfeitamente possível conciliar relacionamento com preparação para concurso público. Tem muita gente que consegue e tem muita gente que não dá certo e acaba tendo que encerrar o relacionamento para focar naquilo que quer. Não tem como eu te dar uma receita. Tá dentro daquilo que você vai ter que se descobrir também. Mas abra o jogo, tente dialogar e não seja tão radical. Você vai ter que entender que aquela pessoa tem legítimos anseios de querer estar ao seu lado durante determinados momentos. Então, dimensione a sua rotina, o seu cotidiano, pensando também naquela pessoa que você gosta, que gosta de você, porque relacionamento é sim importante e não é só concurso que faz as pessoas felizes. Não pensem assim, porque vocês podem se frustrar, não passar no concurso que você quer e se adoecer mentalmente. Então, tenta achar esse meio termo, tenta encontrar uma forma de lutar pelo concurso e também se manter num possível, se possível, relacionamento, se for do seu agrado. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não é a minha especialidade, não sou nenhum analista comportamental, psicólogo, psiquiatra, mas como eu vivi isso, eu quero passar para você a minha experiência. O que eu fazia era justamente isso. Eu tentava achar um meio termo e tentava dialogar o máximo possível para que também as coisas não ficassem só eu dizendo o que era o certo, o que era o errado. Espero que isso seja útil para você e você consiga trazer para dentro da sua vida o que há de mais importante e continue lutando pelos concursos e saiba separar uma coisa da outra. Vamos ver se tem mais alguma interessante aqui para a gente. Então, só para a gente finalizar, é eficiente estudar fazendo meus próprios códigos comentados? Muita gente tem falado disso. Eu achei interessante essa técnica de fazer o próprio código comentado. Tem gente falando até de ir lá no site do Planalto, imprimir a lei e comentar. Eu acho válido. O problema é que você pode construir algo muito grande. Se você construir um material muito grande, ele vai deixar de ser prático para suas revisões. Então, você tomando esse cuidado de não construir um material muito amplo, tudo que você faz te ajuda a lembrar. E quando você revê, você relembra de ter feito. Então, isso vai te ajudar a lembrar também no dia da prova. Então, eu acho que é uma tentativa válida. Tente fazer isso. Se você achar que o material está ficando complicado e te atrapalhando, aí não dá certo não. Mas é uma boa, dá para tentar assim. Então vamos encerrar por hoje para não ficar muito grande. Se você tem mais alguma dúvida, se você acha que faltou abordar mais alguma coisa, posta aqui se você estiver vendo pelo YouTube e se você estiver vendo pelo Instagram, pode ficar tranquilo que todo final de semana eu vou abrir aquela caixinha para a gente dialogar. Ou eu vou responder igual eu já respondia antes na caixinha mesmo, ou senão eu vou gravar um vídeo e tentar gravar toda segunda-feira esse vídeo. E também a gente pode pensar até numa estrutura de uma live para poder responder essas perguntas e respostas. Quem sabe isso não pode dar certo um dia, por enquanto eu acho que não, mas em breve também pode ser uma ideia. Se você gostou, já comenta a respeito dessa ideia também, porque toda vez que você comenta, você curte, eu fico sabendo o que está sendo legal, o que está ajudando e o que não vale a pena para eu poder deixar para lá e focar naquilo que pode te ajudar. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.